Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, mais um vídeo aqui hoje para você. Hoje o assunto é ritmo de estudo, vamos falar um pouquinho sobre isso para você que está estudando para essa prova de oficial de promotoria e também está estudando para outras provas também, tá? O que eu tenho para falar com relação a ritmo de estudo? Essa é mais uma das coisas que de repente o pessoal não dá tanta atenção e de repente essa dica aqui pode te salvar na hora da sua preparação. Por isso já se inscreve no canal aqui, porque aí você vai continuar recebendo algum tipo de dica, de quem foi aprovado, nomeado e de quem sabe do que está falando. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá? O objetivo aqui é só te ajudar. Você tá vendo esse vídeo aqui sem pagar nada, tem gente que cobra aí bastante para ficar dando esse tipo de orientação, tá certo? Vamos lá então, pessoal, ritmo de estudo. O que eu tenho para falar aqui com relação a isso é com relação a quanto tempo, quantas horas por dia você está estudando, qual é a dinâmica do seu estudo. No seguinte sentido, a gente está vindo aí de uma preparação longa, eu acredito para esse concurso de oficial de promotoria, porque já está sendo falado há algum tempo, já está há algum tempo aqui em São Paulo, sem algum edital grande, né? O último, de repente, foi o TJ São Paulo, teve até a LESP esse ano aqui, mas também já faz um tempo, foi lá em maio. Então agora a gente já está um tempo focado completamente nesse concurso. E isso gera alguns problemas. Então a gente começa a desanimar um pouco com o tempo, porque o edital não sai, a gente não tem uma data exata para a prova, a gente começa a se sentir um pouco cansado de estar todo dia ali naquele ritmo de estudo, né? E não sai a prova, a gente não sabe quando vai ser, permanece essa dúvida se a gente deve continuar estudando, focar em outra coisa. Então isso aí é um problema, isso pode atrapalhar um pouco a preparação e isso tem a ver com o ritmo que você emprega durante os seus estudos. O ritmo no seguinte sentido, você está estudando todos os dias a mesma quantidade de tempo ou de repente você varia um pouco? E isso é muito importante, sabe por quê? O ideal, agora aqui é a dica para ser matadora para te ajudar. O ideal é o seguinte, pessoal. Ao longo da sua preparação, você ali tem que ter uma ideia de quando vai ser a prova mais ou menos, ou de pelo menos se o edital está próximo ou não, por causa da seguinte razão. O ideal é que com o tempo você vá evoluindo aos poucos nos seus estudos. No sentido de cada vez estudar mais, certo? Uma evolução assim que você vai estudando mais ao longo do tempo. E aí, quando chegar o dia da sua prova, você está ali no seu nível máximo de preparação. Você está ali no seu nível máximo de conseguir estudar mais horas por dia. No seu nível máximo de continuar estudando ou de fazer uma prova 5, 6, 7 horas por dia. Você precisa chegar nesse nível quando estiver perto da prova. Tem gente que faz ao contrário. Começa uma preparação ali, nossa, energia 200%, né? E aí ao longo do tempo vai caindo, caindo, caindo. Sai o edital, até dá uma subida, mas a pessoa não consegue chegar nesse mesmo nível lá no dia da prova. Ela até sobe um pouquinho, mas ela já não consegue, porque ela já está cansada, tá? Porque lá no início, o que aconteceu? Ela se dedicou muito, usou muitas horas de estudos, foi cansando, desanimando depois. Mesmo que ela tente recuperar esse nível de motivação, de empolgação, ela não consegue, tá? O edital ajuda a elevar isso. Mas se demorar um pouquinho mais até a prova, aí já não consegue, já acaba tendo uma caída, tá? Então esse é um grande problema. Então você está vindo de um estudo longo agora, de preparação. Primeira coisa, não deve parar de estudar de jeito nenhum. O que você deve de repente fazer? Estabelecer uma rotina de estudo que não seja muito, que pegue muito pesado na sua rotina do seu dia a dia. Para quem tem muito tempo para estudar, isso pode gerar algum cansaço mental, tá? Então você deve de repente ficar um pouquinho abaixo, ficar ali nos seus 70, 80% do que você conseguiria de fato. E aí sim, quando sair o edital, você começa a aumentar isso, essa evolução dentro do tempo que você tem, aumentar isso para que no dia da prova você chegue no seu ápice, tá? O seu ápice precisa ser no dia da prova, não quando sai o edital, não antes de sair o edital.
Precisa ser no dia da prova. Você não pode chegar na semana de prova cansado. Esse é o maior problema. Então, é isso que eu quero dizer com rotina de estudo, para você equilibrar ali a sua rotina de acordo com o momento do estudo que você está. A gente está no momento atual aqui sem edital, tá? Então, sem edital, a gente deve manter ali um nível de 70% a 80%, tá? Porque eu acredito que esse é um nível que não vai gerar muito desgaste, no sentido de ficar cansado para querer desistir, já não ter aquela vontade de estudar um dia, depois aumenta para 2, 3. Isso não pode acontecer. É melhor estudar um pouquinho todo dia do que estudar um monte e ficar dias sem estudar, tá? Então, se você acha que 70% a 80% está muito ainda, diminui mais. Vai de 50% a 70% da sua capacidade que você poderia fazer. E aí sim, quando você vê que realmente esse edital vai sair, tá? Que de repente vai sair alguma notícia que o edital vai ser publicado amanhã, daqui uma semana, enfim. Aí você começa a aumentar isso, tá? Aumenta 10%, 5% a cada semana, de acordo aí com o tempo até a sua prova, vai aumentando. Então, você pode fazer esse cálculo de acordo com o tempo de estudo que você tem disponível e quanto que você está estudando, e aí vai aumentando 5% a cada semana, e aí no dia da prova você vai chegar ali no seu ápice, tá? Na semana da prova vai estar no seu ápice para conseguir ter um bom desenvolvimento, para não chegar cansado na semana da prova, para no dia da prova você não cansar e ficar ali com algum esgotamento mental. Então isso é muito importante, que você vá dosando, tá? Isso aí é uma dosagem que você precisa fazer na sua preparação. Vai com fé nisso que eu tô falando, isso aí faz a diferença, tá? Porque você pode não perceber isso agora, porque você tá motivadão, tá conseguindo estudar 8 horas por dia, mas aí depois você vai cansar e esse vai ser o problema, tá? É melhor evoluir do que dar tudo de si agora e depois cair quando chegar perto da prova, porque você vai estar cansado, tá? Pense nisso, se organize com base nisso que eu tô falando, nessa dosagem, vê o tempo que você tem disponível. Se for muito, você é quem tem mais chance de cair nesse erro, tá? Quem tem pouco tempo de estudo, acaba estudando aquele tempo que dá, tem 2 horas de estudo por dia. Então você não vai estudar de repente 1 hora, que é muito pouco também. Então você pode estudar ali 1h30 e depois aumenta para 1h40, 1h50 e vai fazendo isso também, tá? Então era essa a dica que eu tinha para te dar nesse vídeo de hoje, isso vai fazer diferença. Eu espero muito que você escute o que eu tô falando, tá bom? Se inscreve aqui no canal, eu vou continuar trazendo esse tipo de dica até o dia da sua prova, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.